residente de endoscopia da UFP. Vou falar um pouco hoje sobre a endoscopia, exame normal, técnicas e equipamentos. Bom, a endoscopia, também conhecido como ultrassom endoscópico ou endossonografia, é uma associação, né, da endoscopia digestiva, ou que pode ser também respiratória, com o exame da ultrassonografia. Nós vamos ter um transdutor que vai ser acoplado na ponta flexível do aparelho do endoscópio, e isso vai permitir um controle direcional do endoscopista para a passagem do endoscópio na luz do tubo digestório ou respiratório, além de estar direcionando o transdutor no local a ser estudado. E vai ser feito o posicionamento, né, posicionar o feixe sonoro na região desejada. Bom, quando a gente fala de ecodoscopia, a gente tem que ter em mente alguns princípios básicos da ecografia, que a base da ecografia vai ser a interação da onda sonora através do tecido, que vai ser um movimento vibratório mecânico que vai se propagar no meio, sendo que cada meio vai possuir propriedades elásticas próprias que podem ou facilitar ou dificultar a propagação dessa onda sonora. E essa interação, ela pode ser detectada por um transdutor e convertida em imagens na tela de uma processadora ultrassônica. Para se conseguir imagens ecográficas no organismo humano, essas frequências das ondas dos feixes sonoros, elas situam entre 1 e 30 mHz. É uma frequência assim acima da humana, por isso que a gente chama de ondas ultrassonográficas. Em relação aos princípios básicos da ecografia, né, a gente pode citar as características dos feixes sonoros, dentre elas temos frequência, amplitude, comprimento de onda, velocidade de propagação, e temos também os comportamentos físicos da onda sonora, reflexão, refração, absorção e dispersão. Né? A reflexão é a onda, né, quando a gente tem o tempo que a onda sonora leva para retornar até o transdutor. A refração é o tempo que ela leva para poder atravessar o meio que ela está entrando em contato. A absorção é quando ela vai ser absorvida, incorporada pelo tecido, sendo transformada em calor. E a dispersão é a propriedade do tempo, né, da onda sonora, que ela vai se dispersar em vários ângulos diferentes quando entra em contato com a superfície pequena e de forma irregular. E essa dispersão ela pode acabar por diminuir um pouco, né, desse efeito sonoro no transdutor, e é o que acontece principalmente quando a gente está em contato com superfícies gasosas. Em relação aos equipamentos, há basicamente 3 tipos de aparelhos endoscópicos para o exame de endoscopia. Temos o aparelho radial, o aparelho setorial e as mini-sondas ou mini-probes. O radial ele é um endoscópio que ele vai ser constituído por um transdutor fixo que vai emitir feixes sonoros no sentido perpendicular, né, ao eixo axial do aparelho. E as imagens que vão ser adquiridas por esse transdutor, elas vão se situar dentro de uma circunferência perpendicular ao aparelho, ou seja, vai estar num raio de 360 graus em relação ao aparelho. Dentre as desvantagens, esse tipo de aparelho radial, ele não vai possibilitar a realização de punções ecoguiadas, porque ele não vai visualizar o trajeto da agulha em tempo real. Já os equipamentos de endoscopia tipo setoriais, eles possuem um transdutor fixo que vai emitir feixes sonoros no sentido longitudinal, axial do aparelho. Esse feixe ele vai ser linear e ele vai ter uma angulação divergente, o que vai ampliar a sua varredura em um ou mais setores. Daí que vem o nome setorial. Ele possui um contrário, onde pode-se introduzir a agulha para a realização de uma punção ecoguiada. Essa agulha ela pode ter diâmetros que variam de 19, 22 ou 25 gauge. E a agulha já vai ser visualizada em todo o seu trajeto em tempo real. Então, é o tipo de escolha para estar sendo utilizado para fazer as funções ecoguiadas. Ele vai ser frontal, e acaba tendo uma visão mais lateral do que frontal. Então, dessa forma, já vai ser um tipo de visualização diferente do endoscópio propriamente dito, que ele tem uma 90 graus, e a visão dele já vai ser 100% lateral. A mini-sonda ou mini-probe vai ser um catéter rígido que vai possuir um transdutor na sua extremidade e vai ser compatível com um canal de trabalho de cerca de 2,8 milímetros de diâmetro. Para fazer a realização desse exame, a gente vai ter que utilizar como auxiliar ou um gastroscópio ou um colonoscópio convencional.
e vai ser introduzida essa mini sonda pelo canal de trabalho, que vai exteriorizar o transdutor, né, na luz do tubo digestório. Vai possuir feixes sonoros em sentido perpendicular ao eixo axial do catéter e vai realizar cortes axiais, imagens que envolvem 360. Então, fica similar como se fosse o do tipo radial, né? Dessa forma, acaba também não permitindo a biópsia. Vai ser indicado quando em lesões de parede, em torno de 10 milímetros, quando você tem estenoses transponíveis aos econdoscópios, a gente vai ver que o econdoscópio é um aparelho de um calibre maior do que um endoscópio convencional. Ou quando você quer fazer a avaliação de lesões epiteliais em relação à e o preparo similar da colonoscopia, no caso da endoscopia digestiva baixa. Na alta, jejum mínimo de 8 horas e na baixa, o preparo da coluna. É mais eficiente do que se você fizer apenas o preparo de rep, porque às vezes não pode ser suficiente. Tem que estar atento também à questão da sedação, principalmente por ser um aparelho de um diâmetro maior, tem um diâmetro de torno de 14 milímetros em relação ao endoscópio convencional, que tem 9,8. Então, é ideal que o paciente esteja com a sedação bem realizada e hoje em dia se preconiza mais o exame ser realizado em ambiente de centro cirúrgico com auxílio do anestesista. O posicionamento habitual é decúbito lateral esquerdo, mas pode ser realizado também decúbito dorsal horizontal, vai depender da preferência do endoscopista. E a passagem do aparelho na econdoscopia digestiva alta, né, semelhante à passagem de um duodenoscópio. Os parâmetros a serem avaliados na econdoscopia são basicamente a localização da lesão, a ecogenicidade da lesão, né, se é hiperecogênica, se é hipoecogênica, se é uma lesão homogênea ou não, a dimensão dessa lesão, se tem presença de vascularização ao Doppler, né, que a gente pode estar utilizando da função do Doppler no ultrassom, se tem acometimento de órgãos adjacentes, se tem acometimento vascular, presença de líquido abdominal pleural, porque principalmente na endoscopia digestiva alta, na região lá do esôfago, a gente vai ver que a gente consegue ver janelas como principalmente a pleura, presença não de circulação colateral, linfonodomegalias, e a parte terapêutica também, diagnóstica, principalmente na parte de punção ecoviária, né? Que você já tem que conectar uma seringa para você fazer uma pressão negativa, e também pode estar fazendo mão das lâminas, né? Do preparo das lâminas, seu bloco para mandar para análise patológica. E quando as lesões são císticas, é bastante importante fazer a coleta do conteúdo dessas lesões. Bom, outra função da econdoscopia é fazer a avaliação das camadas da parede. E geralmente ela utiliza frequências de 5 a 12 Hz. A gente tem basicamente 5 camadas para serem avaliadas. Aqui eu coloquei coisas diferentes para uma forma de memorizar o tipo de... Elas alternam, né? A primeira camada é hiperecóica, depois alternando. Hipoecóica, hiperecóica, hipoecóica, hiperecóica. A primeira camada é a interface interna mucosa superficial, que ela é uma interface do contato da onda sonora com a mucosa. Ela não corresponde a uma camada propriamente dita, porque ela é apenas a hiperreflexão da onda sonora quando vai se iniciar a propagação do tecido. Uma camada hiperecóica, ou seja, ela fica mais esbranquiçada. A segunda camada é uma camada hipoecóica, que é a muscular profunda, que ela vai corresponder histologicamente à mucosa, a lâmina própria e a muscular na mucosa. E algumas lesões epiteliais precoces, tumores neuroendócrinos e leumiomas, eles podem produzir o mesmo espessamento da camada muscular profunda. Então, são lesões que podem se originar nessa segunda camada. A terceira camada é uma camada hiperecóica, correspondente à submucosa. A quarta camada é uma camada hipoecóica e corresponde à muscular própria. E ela vai ser as fibras musculares circunferenciais e longitudinais da muscular própria. E a quinta camada, que é uma camada hiperecóica, e a interface externa, a camada externa da parede. Nem sempre essa camada pode ser visualizada. Em relação ao exame normal, aqui eu vou só demonstrar aqui algumas figuras aqui no caso do econdoscópio radial, para avaliação do duodeno, você faz a introdução do aparelho até a flexura do adenal superior,
você pode insuflar um balão com água e obter imagens da confluência esplênica e da veia porta. Então, aqui a gente vê que na flexura, na confluência esplenomesenterica, né, na flexura do adenal superior, a gente pode visualizar fígado, um pouquinho da vesícula biliar, a veia porta, o duodeno, papila, até mesmo um pouco do pâncreas e o ducto de Wirsing. Já quando o aparelho é posicionado na flexura do adenal inferior, nós vamos ter acesso dorsal, a ação da circulação da veia lateral. E pode ser analisado o processo ensinado, o via cava inferior, a aorta, a artéria mesentérica superior. Já no ecoendoscópio setorial, na avaliação do duodeno, é basicamente as mesmas janelas, né, que a gente consegue ver, só que ele vai ter uma visão frontal graus, então você consegue fazer a visão. Então, acaba sendo mais utilizada também. Inicialmente, a gente alcança o bulbo adenal, posteriormente desce para a segunda porção, tentando posicionar o aparelho, o transdutor na região da papila. Então, aqui as 3 primeiras figuras são mostrando a visualização do ecoendoscópio na região do bulbo, onde a gente vê, tem uma visualização boa da vesícula biliar, do fígado, do colédoco, do ducto de Wirsing também, da esplênica, e nas 3 figuras inferiores, já é o posicionamento do aparelho na segunda porção abdominal, e a gente também consegue avaliar o pâncreas, processo né? Mesentérico, de Wirsing, consegue analisar também a alta. Então, são estruturas que você vai pulando com movimentações que você tem no aparelho para poder fazer, no caso, uma biópsia com visualização segura. Já o ecoendoscópio radial para visualização do estômago, o transdutor deve ser posicionado na cardia, a circulação vertebral, o fígado, via cava inferior e o pilar diafragmático. E distalmente você pode também encontrar o tronco celíaco. Essas figuras aqui de baixo, aqui da esquerda, o aparelho posicionado na cardia. Então a gente consegue ver aqui o fígado, a aorta descendente, o fundo gástrico, a aorta, a veia suprahepática esquerda. E aqui é o aparelho posicionado no corpo, essas 2 figuras aqui, a superior, maior, e a inferior da esquerda, aparelho posicionado no corpo gástrico, e a gente consegue avaliar pâncreas, as veias também, né, esplênica, a artéria esplênica, a confluência, até o rim também a gente consegue dar uma visualizada, a aorta, e a última figura inferior da direita é no fundo gástrico. A gente consegue visualizar o baço, o rim também. E no endoscópio setorial, também o posicionamento do trânsito é a mesma coisa na cardia, onde você vai conseguir visualizar o parênquima hepático e a veia cava inferior, essa primeira figura aqui de cima. E aqui embaixo são figuras do posicionamento do ecoendoscópio no corpo gástrico, mostrando todas as estruturas que podem ser visualizadas. Aí vai mudar muito também do posicionamento, né, do aparelho. Você vê o tronco celíaco, a artéria mesentérica superior, a veia porta, o pâncreas. Então, dá para ver uma quantidade de estruturas bem considerável. Tem a possibilidade também de fazer ecoendoscopia esofágica, né? E ela vai obter cortes semelhantes aos da tomografia de tórax. Essa primeira figura, que é a superior, é com o posicionamento do aparelho na cardia. A gente consegue ver o fundo gástrico, tem ali um íntimo contato, né? A aorta, a veia suprahepática esquerda também. E as figuras inferiores, o posicionamento no esôfago proximal, a primeira aqui da esquerda, a do meio esôfago médio e a última esôfago distal. No esôfago proximal, você consegue ver ali um pouco da pleura, a crosta da aorta, a traqueia, né, que são estruturas que são intimamente relacionadas ali com a região do esôfago. No esôfago médio, você já consegue ver bastante ali o ramo das pulmonares, né, os brônquios, um pedacinho da coluna, na corte transversal. E na última figura, que é o posicionamento do aparelho no esôfago distal, a gente consegue ver já até estruturas mesmo cardíacas, né?
átrio direito, átrio esquerdo, válvula óptica, a pleura também, tronco pulmonar. Então, tudo vai depender do posicionamento do transdutor no local que você quer avaliar. E o econdoscópio é basicamente a mesma visualização, aqui mostrando, né, que você pode visualizar ramos das artérias pulmonares, as partes cardíacas, né, a átria, aorta ascendente, a crosta da aorta, a parte pleural, por isso que dá para avaliar também a presença ou não de derrame pleural. A gente visualiza o espaço aorto-pulmonar bem visualizado, via cavo inferior, dentre todas essas estruturas. Temos também a possibilidade de realização da ecodoscopia retal, e aí ela vai variar um pouco dependendo, né, se for homem ou mulher, as estruturas. O econdoscópio radial sob visão direta, você vai fazer o posicionamento dele na transição reto-sigmoide e geralmente você utiliza frequências mais baixas, de 5 ou de 6 mHz. E no masculino, né, no caso do homem, você tem que estar atento ao posicionamento do paciente, porque dependendo da posição do paciente vai refletir uma imagem ultrassonográfica. No caso, quando o lado anterior do paciente, ele vai corresponder ao quadrante superior da imagem que você estiver visualizando, que geralmente vai ser a bexiga ou a próstata. Já o lado direito do paciente vai ser o quadrante esquerdo da imagem. O lado posterior do paciente, o quadrante inferior da imagem, que é o sacro, e o lado esquerdo, o quadrante direito da imagem. Você consegue visualizar a próstata, vesícula seminal, bexiga. Já no econdoscópio setorial, mesma forma, o transdutor também é posicionado na transição reto-sigmoide, e para manter a orientação espacial, o transdutor ele deve estar direcionado para a região anterior do paciente, que é o sentido onde há mais órgãos e estruturas para você ter uma referência anatômica. Então, da mesma forma, né, a visualização, você consegue ver bexiga, vesícula seminal, próstata, o reto. No caso da mulher, o endoscópio radial, da mesma forma, você tem que estar atento com a questão do posicionamento do paciente. No lado anterior do paciente, vai corresponder ao quadrante superior da imagem, que você visualiza o útero ou vagina. O lado direito é o quadrante esquerdo da imagem. O lado posterior do paciente é o quadrante inferior da imagem, que no caso vai ser o sacro. E o lado esquerdo do paciente corresponde ao quadrante direito da imagem ecográfica. E você pode visualizar o colo do útero, a vagina, o cóccix. O saco de Douglas também pode ser visualizado. E na setorial, mesma forma, transitou na região da transição reto-sigmoide para a localização do corpo uterino e sua camada endometrial. Ao tracionar o aparelho, pode ser identificado o colo uterino, a reflexão peritoneal e o fundo do saco de Douglas. E o colo uterino ele vai demonstrar o canal uterino, o canal vaginal, e anteriormente a essas estruturas a gente vai ter a bexiga. Você pode visualizar também anexos, um pouquinho de alça intestinal, bexiga, vagina. E de considerações finais, a gente tem que a acurácia da endoscopia vai depender do operador, né? É um exame operador dependente, tanto pela parte da ultrassom quanto pela parte da endoscopia em si. Então, é um exame que precisa de um treinamento considerável. A formação e a proficiência vão depender da compreensão da anatomia dos órgãos. E não há um consenso sobre o mínimo necessário de casos efetuados para se obter uma expertise no exame, né? Alguns estudos inferem como, no mínimo, 300 econdoscopias e 30 punções ecoguiadas, e vai ser um exame que ele vai possibilitar obter imagens ecográficas, né, de estruturas e órgãos adjacentes aos segmentos que vai transpassar o aparelho, o econdoscópio, analisar as camadas das paredes dos segmentos, onde alcança, quando você suspeita, principalmente na endoscopia digestiva, de lesões subepiteliais, você pode estar lançando mão do econdoscópio, que ele vai avaliar direitinho as camadas, da onde essa lesão está se originando, de acordo com a camada que ela se origina, pode inferir qual tipo de lesão, né? E ainda obter material para biópsia, realizando as punções ecoguiadas. Possibilita também a realização de drenagens ecoguiadas, também é muito utilizada para drenagem de pseudocistos pancreáticos, e permite a injeção ou colocação ecoguiada de substâncias terapêuticas em alguns espaços periviscerais. Tem o caso que é feito também, utilizado em pacientes oncológicos, né, para fazer
pacientes que têm dor crônica, para você acessar os plexos nervosos, para injetar substâncias para melhorar a dor do paciente, né, a neurólise, e pode ser também utilizada para injeção de materiais sintéticos em artérias, veias e também materiais a nível intratumoral.